Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos aqui para mais uma aula de geografia que vai ser encaminhada tanto para o segundo ano como para o terceiro ano. E o tema de hoje é Japão. Está inserido dentro das grandes economias do mundo, chamado mundo desenvolvido. O Japão é uma potência, apesar do seu pequeno tamanho, de ser um país limitado geograficamente, é uma grande potência econômica da Ásia. Sobre o seu território, o território localizado no Extremo Oriente, o Japão é um arquipélago, o seu país, seu território é formado por um conjunto de ilhas, algumas minúsculas, algumas maiores, certo? Então não é um país extenso, é um país descontínuo, certo? Não tem fronteira territorial com nenhum outro país e ele se posiciona bem dentro da latitude média. Então o sul japonês ele é um pouco mais quente, enquanto que o norte ele é um pouco mais frio, certo? Então a parte central é uma parte mais equilibrada por conta da sua posição, no mapa. Ademais, sobre o território japonês, o Japão ele se enquadra naquilo que a gente aprendeu em outras aulas, que é o Círculo de Fogo do Pacífico. É uma área de muita atividade tectônica, muita atividade sísmica. Então, o Japão, é muito comum terremotos, de pequena escala, terremoto de grande escala, certo? Então, o próprio o território japonês ele é produto dessa situação específica desse lugar, Ele é um conjunto de ilhas. E por conta dessa questão do choque de placas, de ser um país encravado dentro de uma situação de encontro de placas, 75% do seu território ele é formado de montanhas, de dobramentos modernos. Como eu disse, é um país de muita instabilidade geológica, certo? 2011 aconteceu o grande maremoto, um grande terremoto. Então, faz com que esse país esteja acostumado e ele até mesmo eduque a sua população para esse tipo de coisa. Como é um território mais novo, é um território que ainda não sofreu um intenso desgaste erosivo, como por exemplo o Brasil, como por exemplo a África, Ele apresenta poucas áreas de planície, e essas áreas de planície são mais próximas do litoral do país, ok? O ponto culminante do Japão é o famoso Monte Fuji, bastante visto nas obras, nas reportagens das televisões, aquele grande imenso monte com neve no topo. O seu ponto culminante, ele tem 3.776 metros de altitude. O ponto mais baixo é o lago Hashirogata, que fica próximo do mar. Existem mais ou menos, galera, 80 vulcões em atividade no Japão, o que faz do Japão, mais aí uma evidência ou mais um ponto que destaca essa questão da instabilidade geológica, a intensa atividade sísmica e tectônica. Por isso que o Japão ele está encravado aí dentro desse famoso cinturão de fogo do Pacífico. Eis aqui dois símbolos do Japão, um símbolo tradicional, um símbolo da terra, que é o Monte Fuji, e aqui na parte de baixo o trem-bala, certo? O Japão foi um dos primeiros países do mundo a desenvolver esse tipo de trem de alta velocidade, e depois outros países copiaram. Eis aqui a situação do Japão,
eis o arquipélago. Esses pontinhos amarelos que vocês estão vendo são vulcões. Então vejam que alguns vulcões eles estão no mar, então em pequenas ilhas do mar. Veja que existem 3 placas tectônicas, né? A placa das Filipinas, a placa eurasiana, né? E aqui a placa do Pacífico. A placa norte-americana, né, que vai estar vinculada à placa norte-americana. São 1, 2, 3, 4 placas. Vejam que situação estranha que é a do Japão, né? Uma placa encravada na outra. Então é o que explica, né, a dimensão, o número e a dimensão dos terremotos e maremotos no Japão. Quanto ao clima, né? Como eu disse, o Japão ele está encravado numa latitude média, então, consequentemente, ele é um país de clima temperado, temperado oceânico, né? Por conta do efeito do mar. Por ser um país estreito, o território ele é estreito, a maritimidade ela vai influenciar em todas as áreas do país. Então, mais ao norte, por conta de estar mais próximo de uma zona subpolar, né, vai ser mais frio. E na parte de baixo, por estar mais perto do trópico, mais quente e úmido. O Japão, como vocês podem constatar na apostila, vão existir 2 correntes marítimas que meio que vão se encontrar, certo? Então, essa situação geográfica do encontro de correntes favorece muito a pesca. Para aqueles que são meus alunos aí, sabem que às vezes a gente tenta apresentar algumas teorias como materialismo, né? E aí eu dou o exemplo do Japão. O Japão, às vezes, para você entender um pouco da economia, da dieta, você tem que olhar para o território, para as condições materiais do Japão, né? Então, o Japão, como nós dissemos há pouco, apresenta poucas áreas agricultáveis, né? Porque ele é muito montanhoso o território. Então, o Japão, ele se volta muito para o mar. Então, ele busca muito da sua dieta no mar. Não é à toa, então, que o Japão é um dos países que mais consome pescado ou que mais importa produtos do mundo. E por onde que eles vêm? Vêm pelo mar, certo? Então, se você se ater às condições materiais, né, as condições geográficas do país, você vai entender muita coisa da sua economia, né, da sua dieta, do comportamento da sua população, etc. e tal. No caso da população, né, em relação à população, o Japão ele né, vamos nos lembrar daqueles conceitos de população. O Japão ele é um país populoso e ele é um país povoado. Populoso tem relação com quantidade, né? É um conceito que envolve quantidade. E povoado envolve densidade demográfica. Então, ele é um dos poucos países que podem ser classificados, né, como populosos e povoado, né? Então, são 126 milhões de habitantes. Perceba, né, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. É um país gigantesco, enquanto que o Japão, né, é um país minúsculo, mas tem mais da metade da população brasileira. Então, é um país em que a população vai estar muito, né, muito densa, muito concentrada nas cidades. O perfil da população adulto e idosa. O Japão é a população japonesa, como nós vamos ver, ela é uma das mais velhas do mundo. E isso, né, traz problemas futuros para o Japão, problemas do presente e do futuro, né? O crescimento vegetativo ele é negativo, então o Japão já é um país que
diminui a população ano após ano, né? Não é um país que apresenta crescimento populacional. E olha aqui, né, em meados do século passado, o Japão apresentou o seu baby boom, tanto que o Estado teve que intervir, né, para que com campanhas educacionais para que a população, né, contesse um pouco o número de filhos. Veja esse mapinha, ele mostra no Extremo Oriente a proporção da população com mais de 65 anos. Então veja que, né, os dois casos mais graves, né, seria aqui, acho que é Taiwan, Coreia do Sul também, né, e o Japão com 26% da população. Então significa que 1/4 da população japonesa tem mais de 65 anos. E se você buscar, né, mais de 30 anos, de 40 anos, fatalmente metade da população tem mais de 30, 40 anos. Então, a gente sempre chama atenção para esses pontos, né? O que representa isso para o Estado? O Estado vai ter que separar uma quantia maior para investimento em saúde, vai ter que separar uma quantia maior para pagamento previdenciário. E outra coisa importante a se destacar, né? O Japão é uma grande economia, então o desemprego é baixíssimo. Então, como que vai fazer no futuro? A economia vai apresentar um decréscimo, né? Quem vai trabalhar nos postos de trabalho no futuro se as mulheres japonesas não querem ter filhos? E aí nós vamos, né, de novo cair naquela discussão que tivemos igual na Europa. Que é, vai incentivar a natalidade ou vai abrir para a imigração? No caso japonês, o japonês, né, culturalmente ele é uma pessoa ensimesmada. Se fôssemos aqui usar de uma categoria do Weber, né, de um tipo ideal, se buscássemos o tipo ideal de japonês, ele é uma pessoa, né, o japonesa, uma pessoa bastante introspectiva, bastante discreta, né, com pouca propensão, né, para ter filhos. Então, o que vai fazer o Japão? Então, o Japão não tem o costume de abrir para a imigração, com apenas a ressalva dos descendentes de japoneses que emigraram no passado, como aqui os decassegues brasileiros, né? Como muitos dos alunos aqui de Taquaritinga, né? Ogatas, né? Por exemplo, Miura, né? Japoneses que podem, talvez, ir lá para o Japão para trabalhar, para tentar a vida. Mas, caso contrário, não é muito comum o Japão se abrir, né, para a imigração, tá certo? Então, voltando à questão da posição da população, a população japonesa ela vai se concentrar mais ao centro-sul. O que explica isso é a economia. É no centro-sul que estão as cidades com mais dinamismo econômico, com mais demandas de trabalho, né? Então, a porção norte, que é a mais fria, que é Hokkaido, né, é uma área que é um pouco mais vazia demograficamente, não a ponto de dizer vazia, mas um pouco menos concentrada, né? Então, o Japão em geral, ele apresenta uma situação em que muitas pessoas vivem em pequenos espaços, né? Em pequenas áreas, seja no campo ou seja na cidade. Então, o japonês sofre com a falta de espaço. No que toca ao desenvolvimento humano, né? É uma população com um padrão de vida elevadíssimo, né? Com um alto nível de desenvolvimento humano. O Japão sempre está entre os 10 maiores IDHs do mundo. O Gini também do Japão é muito baixo, que corresponde então a um país que tem um equilíbrio muito interessante, uma classe média muito grande, certo? Então o nível de desigualdade no Japão é baixo, certo? Então isso
representa então uma elevada expectativa de vida, uma menor taxa de mortalidade infantil, né? Quase não há analfabetos, né? Alto número de escolaridade por pessoa. Então a pessoa, né, ela vai estar muitos anos na escola, na universidade, então vai ter uma orientação e isso traz como consequência, né, saber se cuidar melhor, né, ter aí um padrão de vida mais saudável. Então o japonês ele vive muito também por conta da sua dieta. O japonês é uma pessoa, né, que vai ter ali vai ser equilibrada, né? Então você não vê excessos no tipo ideal de japonês, certo? Quanto à economia, complexa e moderna, né? Uma economia super competitiva, terceiro PIB mundial, então é um grande ator de influência no cenário global. O seu campo, né? Um reflexo da sua grande economia, um campo, apesar de limitado, moderno, mecanizado, um campo que passou por uma reforma agrária no pós-Segunda Guerra Mundial e produz aí, né, não representa muito no PIB, né, porque o Japão ele se insere dentro daqueles países que produzem tecnologia de ponta. Então, produtos oriundos do campo não representam, não trazem um número alto, certo? Então, isso é importante de chamar atenção. Não significa que o campo não seja importante ou que não produza muito, né? Mas que os preços dos produtos, né, industrializados do Japão superam em muito o preço, né, o valor agregado do campo. Eis aqui alguns produtos japoneses, né? Os japoneses sempre inovando, né? Um povo marcado pela inovação, pela modernidade. Aqui o arroz, que é um produto essencial dentro da dieta japonesa. Quanto à pesca, também altamente desenvolvida. Só que, né, constantemente vemos na televisão notícias apontando os excessos e até crimes ambientais do setor pesqueiro japonês. Então aqui algumas imagens que mostram isso. Ok? Então demos uma paradinha aqui para o professor tomar uma aguinha e ganhar mais um fôlego para a gente caminhar para a última parte da aula. Então, nessa última parte da aula, nós vamos trabalhar um pouco a questão dos recursos que o Japão dispõe, né, ou no presente ou na história, e como isso influenciou na história japonesa recente, na sua modernização, na sua ocidentalização e na sua política externa. As mudanças que o Japão apresentou ao longo do tempo na questão da política externa, nas relações internacionais. Então, quando falamos de relações internacionais, nós mais ou menos estamos falando de como que o país se insere dentro de uma economia mundial e que, né, sempre lembrando da nossa época, uma economia global, certo? Então nós vamos perceber as mudanças que o Japão apresentou, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, no que toca aos recursos minerais e energéticos, com exceção da água, o Japão ele é paupérrimo, né, em recursos, seja minerais, seja energéticos, principalmente os fósseis. E isso vai ter muito relação com a formação geológica do território japonês. O Japão é um território formado no terciário, ele é um território muito mais jovem. E só lembrando, né, que os grandes recursos minerais, importantes recursos minerais, eles foram formados no pré-cambriano, os minerais metálicos, enquanto que, né, os recursos fósseis são formados a partir do Mesozoico, né, se a minha cabeça não me falhe, né? Então, o Japão ele é paupérrimo. Então, como que, né, um país quer ser
industrial se ele não tem esses recursos? Então sempre o Japão buscou esses recursos fora, né, por conta dessa alta demanda de recursos. Então, né, caminhando para a história e fazendo uma relação com esse fato, o Japão ele vai se industrializar, né, na segunda metade do século XIX. Ele vai se industrializar, se modernizar e se ocidentalizar, tá certo? Então, o Japão era um país fechado, um estilo de sociedade parecido com a da Europa medieval, meio que feudal, né, com poder descentralizado. Existia um imperador, mas dentro de cada região, né, ali um senhor era o poder. O que vai acontecer é que um imperador, né, que vai fundar essa era Meiji aí, ele vai viajar para o Ocidente e ele vai ficar deslumbrado com as cidades, com as roupas, com as tecnologias, com a indústria, e ele vai querer fazer o mesmo no Japão, certo? Só que aí fica aquele ponto em aberto que nós falamos. O Japão não tem recursos energéticos e minerais que são essenciais tanto para as matérias-primas das fábricas como para gerar energia para as fábricas, né? Então, como o Japão conseguiu isso? A partir de uma estratégia de relações internacionais. Quais seria? Imperialismo, certo? Subjugar nações vizinhas, né? Tomar recursos minerais e energéticos das nações vizinhas. Então, foi dessa forma. E vocês vão perceber que hoje a estratégia japonesa é diametralmente oposta. Então foi nessa época que se formaram as grandes famílias, né? As grandes indústrias, empresas familiares, Honda, Mitsubishi, Toyota, Yamaha, né? São nomes de marcas, mas são nomes de famílias. E no Japão ganha o nome de Zaibatsus, certo? Então o Japão, assim como a Alemanha, eles apresentam as suas modernizações conservadoras, né, que são modernizações de cima para baixo, né? Então uma modernização muito ditada por um segmento de classe, uma junção meio que de uma classe nobre com a burguesa, certo? Então, em pouco tempo, o Japão se torna uma potência mundial, né? A ponto de invadir vizinhos, gerar guerras com vizinhos, né? Se envolver em 2 guerras mundiais e acabar, né, na Segunda Guerra Mundial destruído quase que completamente, com 2 cidades atacadas por bombas atômicas dos Estados Unidos. Então, caminhando nessa nossa retrospectiva, no pós-Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado por nada mais nada menos os Estados Unidos da América, né? Aquele mesmo país que lançou as 2 bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. Só que os Estados Unidos, né, meio que para tirar um pouco a visão negativa da sua presença, contemplou o Japão com muita grana, né, do Plano Marshall, do Plano Colombo, e houve uma reconstrução do Japão rápida, intensa e eficiente em pouco tempo. E como muitos homens japoneses haviam morrido na guerra, o governo, no pós-Segunda Guerra Mundial, incentivou a natalidade. Então foi aí que, dentro de um cenário de crescimento, de reconstrução, né, muitas famílias começam a ter muitos filhos, né? O Estado vai intervir forte na economia, né, em educação, vai, né, gerar protecionismo, vai desvalorizar a moeda, vai incentivar a exportação, porque assim menos consumo dentro, exportação, né, envio de produtos para fora, entrada de moeda forte dentro do país, investimento maciço em infraestrutura e educação. E aí o Japão teve
o seu milagre japonês, né? Só que já nos anos 60, 70, o governo japonês tira um incentivo à natalidade, né? Com a emergência dos métodos contraceptivos, o governo japonês meio que já vai dar um toque, né? Vamos nos conter porque o nosso espaço ele é restrito, ok? Então, fechando essa questão industrial, né? O Japão apresenta seus conglomerados, né? Lógico que não são mais famílias que vão dominar completamente essas grandes marcas, são SAs, né? São empresas que estão na bolsa de valores, então talvez alguma ou outra ainda controle, mas ou seja sócia minoritária, né? Mas são SAs, né? Sociedades anônimas. Então a indústria está concentrada nas grandes regiões metropolitanas, como Tóquio e Yokohama, muitos tecnopolos, né, lugares de produção de tecnologia de ponta que apresentam uma mão de obra, né, muito qualificada, que gera muito valor agregado, que vão gerar produtos, né, de qualidade, sofisticados e até com preço acessível, ok? Então é uma indústria completamente robotizada, com pouca presença humana, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Caminhando já para o final, então aqui um balanço das importações e exportações. O Japão, veja, né, importa produtos de baixo valor agregado e exporta, né, itens de alto valor agregado. Certo? Isso faz sempre com que o Japão tenha uma balança positiva, né? Então veja alguns números a mais aqui, né? O terceiro maior produtor de aço, sem quase não ter uma reserva de ferro, né? É o primeiro produtor de carros, sem ter uma grande população. Então são números muito interessantes. Não se esqueçam que foi no Japão que surgiu o toyotismo, que iniciou a terceirização, que iniciou a produção em cadeia de valores, né? A desconcentração industrial, né? Com partes dos produtos sendo feitos em outros países, como, né, na Coreia do Sul. Para fechar, então, né, pensando em política externa, o Japão ele busca protagonismo internacional, né? Ele busca se colocar como um grande player internacional, como um grande ator político internacional. E como que se consegue isso? Politicamente, pleiteando uma vaga no Conselho de Segurança da ONU. Não se esqueçam que as 5 cadeiras, né, do Conselho de Segurança foram cadeiras de países, de 4 países vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a China, certo? Então percebam que Alemanha, Japão, Itália não estão no Conselho de Segurança da ONU. Então o Japão é um país que quer que isso seja revisto. Falamos de inserção internacional. Como que o Japão se insere hoje no mundo de uma estratégia completamente diferente? Através de acordos de livre comércio, através de blocos econômicos, de projetos integracionistas. Então você vai ter a APEC, já que é antiga, né? O Japão selou um acordo com a União Europeia, o Japão firmou um acordo com os países da Bacia do Pacífico, que é o TPP, tá certo? Então, o Japão se insere no mundo a partir de uma política, né, de livre comércio, uma estratégia, melhor dizendo, de livre comércio. Ele tem repensado a sua postura pacifista, né? O Japão, por conta da Segunda Guerra, é um país que tem uma força armada muito limitada, só que por conta de Coreia do Norte e China, o governo japonês já está se rearmando, já está com uma política, né, mais voltada para fortalecimento das suas forças armadas e até, né, de produção de bomba atômica. E para fechar, né,
geopoliticamente ele disputa áreas do Mar da China com a China, alguns arquipélagos que são ricos, né, seja em petróleo, seja em gás, seja em pescado ou a própria posição geográfica da área. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser aqui bastante didático, trabalhei com muitos pontos importantes, né? Perdoe aí, um pouco a aula se alongou um pouquinho, mas é isso aí. Um abração, tudo de bom.